Bom dia a todos e a todas. No encontro palavras para agradecer o convite de estar aqui, de suceder essa mesa tão qualificada, de extrema responsabilidade. Antes de falar, entrar especificamente na dívida pública, eu quero dar um panorama geral, rapidamente, e óbvio que de forma muito menos didática do que eu deveria, porque eu reuni esses números agora, sobre o que nós pagamos de juros da dívida. Quase todo mundo já conhece esse gráfico que está aqui atrás, não é? Quem não tinha visto ainda esse gráfico? Ainda tem gente que ainda não viu. Veja, esse gráfico ele representa o orçamento da União, tá? Do lado colorido do gráfico estamos nós, tá? Do lado colorido do gráfico, onde tem todas as outras cores, estamos nós, do lado esquerdo. Tá? Esquerdo, né? A educação, a saúde, a segurança, a cultura, todos os movimentos estão ali, inclusive a Previdência. Tá? Desse outro lado. Peraí, tem... É o isqueiro. O isqueiro é aquele que fica com a Tá ruim ainda para ver? Por favor, pessoal. Quem tiver incomodado, não desligar. O palestrante pode mudar. Calma, vamos aqui. Agora, melhorou? Então, do lado amarelo do gráfico, é porque às vezes eu apresento esse gráfico sem cor, então eu já estou acostumado a dizer isso. No outro lado do gráfico, no amarelo, está exatamente aquilo que é o que a gente chama de dívida pública, ou juros da dívida. Tá? Que esse ano, o estoque da dívida, que era de 732 bi, aumentou para dos 3 trilhões 204 bilhões no ano passado, e esse ano está chegando a 3 trilhões 937 bilhões de reais. Obrigado. Isso é o estoque da dívida. Dá a impressão de que a gente não está pagando essa dívida, não é? Porque ela está crescendo. Mas somente no ano passado foram pagos 208 bilhões em juros e 753 bilhões em amortizações. Quer dizer, quase 1 bilhão de reais foi pago do montante geral, e ainda assim o estoque da dívida aumentou. Ora, como é que isso acontece? Por que isso acontece? Eis aí a grande questão. Se vocês tiverem uma noção, por dia, talvez falando assim em termos gerais de 3 bilhões, 3 trilhões, é um número muito alto para a gente visualizar. Mas se a gente imaginar quanto é que dá isso por dia, a gente pode dizer que ano passado a gente gastou 2,9 bilhões de reais por dia para pagar juros da dívida. Às vezes a gente se assusta em imaginar que a gente sustenta o Congresso Nacional com 27 milhões de reais por dia. O Congresso Nacional custa 27 milhões ao povo brasileiro. Agora a gente tem que se assustar mais ainda quando a gente imagina que a gente gasta 2,9 bi por dia para manter juros da dívida. Tá? Então, são elementos que nos colocam numa tarefa de fazer a denúncia, na tarefa de construir uma outra possibilidade. É por isso que eu estou a todo instante convocando, por onde eu passo, que esses nossos encontros, apesar de serem fundamentais, serem muito importantes, eles precisam ganhar as ruas. A gente precisa ter... Eu ainda não vi nenhuma palestra desse tipo ou uma aula pública na Praça do Ferreira para comunicar com a classe trabalhadora, com aquele povo que está ali trabalhando 8 horas por dia, né? Para poder... A gente não está fazendo isso, a gente está perdendo esse time, tá bom? Mas vamos para cá, então, entender como é que se comporta o estoque dessa dívida. Basicamente, nós podemos separar 73% desse estoque da dívida é composto por três
movimentos financeiros. Todos eles ilegais. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que acontece no setor público precisa ter a previsão legal. Não é? No entanto, esses 3 movimentos que eu vou apresentar a vocês, nenhum deles tem previsão legal. Portanto, é, por definição, um ato ilegal de construção da dívida pública. Primeira característica dele, aqui está os juros, como é que ele é composto. É composto por 3 frentes. Primeiro, debênture, swap cambial e securitização de créditos. Vou explicar cada um desses nomes feios, né? Horríveis, feios para que a gente não entenda. Debênture significa papel podre, sem valor. Não tem mais valor de mercado. Não tem valor de mercado. É um papel de uma dívida pública que o governo não arrecadou, que o Estado não arrecadou por alguma razão, e aquele valor se perdeu. Tá? Então ele vai ter que comercializar, ele cria um mecanismo de comercialização deste papel para poder tentar reaver de alguma forma esse processo. Swap cambial, como o nome já diz, é a mudança do câmbio. Tá? Existem várias operações de swap cambial e uma delas é extremamente absurda, que é praticamente o financiamento das grandes indústrias ou das grandes empresas no Brasil pelo mundo. E o último é securitização de créditos, ou seja, seguro dos créditos. Quando os bancos não têm mais onde mandar os seus recursos, eles depositam isso na conta do governo federal. Portanto, o governo federal passa a segurar, a garantir aqueles créditos dos bancos. Como é que isso acontece na vida prática? Veja só, imagine vocês, eu vou fazer aqui uma dinâmica rapidamente para poder a gente compreender, tá bom? Imagine vocês que o camarada Fernando, não é isso, Fernando? Ele é o Estado. Tá? Fernando é o Estado e tem uma dívida de 100 reais. Um pedaço de papel, ele transforma isso em 100 reais. E aí ele sai oferecendo essa dívida para vocês. Quem quer comprar esse papel de 100 reais? Vale alguma coisa? Fernando? Sim, o Fernando está oferecendo a 100 reais. Escolheu a pessoa melhor. Eu sabia. O Fernando tem crédito na praia. Eu sabia disso, eu sabia que o Fernando não poderia escolher uma pessoa melhor do que o Fernando para falar disso. Não é? Então o Fernando tem esse papel de 100 reais. Eu estou aqui tentando dialogar um pouco com o que o Letieri falou anteriormente para a gente popularizar esse debate. Toma, Fernando. Pronto, aí. Venda esse papel aí de 100 reais. Você entregou pra ele. Isso. Vou vender logo aqui. Alguém quer comprar? Não vale nada, é debênture, é papel podre. Mas por que você fala que debênture é qualquer coisa? A contabilidade não define assim. Não define de forma nenhuma. Está traduzindo. Numa tradução, Discordo. sim, tudo bem, você pode discordar. Acontece que esse papel, ele não tem seguro atrás, ele não tem garantias de que vai receber. Tá? E existe uma mecanização financeira chamada debênture para poder comercializar um papel que não tem valor de mercado. Tá? Numa tradução rápida, então debênture está comercializando um papel podre, que não tem valor. É só nessa definição. Do ponto de vista contábil, do ponto de vista até da tradução literal do inglês, você pode ter razão. Mas o fato é que quando a gente está comercializando papel, debênture, pelo mecanismo de debênture, a gente está sim comercializando um papel sem valor. Não é? E para falar um popular bem entendível, papel sem valor é papel podre. Né? Que a gente não pode inventar também, sair dizendo que o mecanismo é um mecanismo contábil e que, portanto, não pode ser denunciado. Pode e deve, inclusive. Né? Bem, 100 reais. Está aí na definição do Fernando, quem quer comprar?
Você quer comprar? O Fernando já comprou. É. Mas o Fernando tem uma... Mas o Fernando tem uma... Segura aqui, Fernando. O Fernando tem uma oferta para dar a vocês. Não é? O que é que acontece? Ele vai oferecer, vamos supor que ele não entrou de cara, né? Mas já comprou. Ele vai oferecer um desconto de 60% sobre esse papel. Que não vale nada. Tá? Então o papel passa a valer quanto, Fernando? 40. Alguém quer comprar um papel que vale R$100, que você não vai receber, por R$40? Não? O Helder está oferecendo R$10. O Fernando começa a se empolgar, porque o papel não vale nada, né? Já está valendo 10. Aí o Fernando oferece uma taxa de juros de 23% em cima do valor principal. Eu tinha razão. Você tinha razão. Ele começa a oferecer 23% como taxa de remuneração para quem comprar, em cima do valor principal. Portanto, os juros, o valor que o Fernando está oferecendo de juros é quanto? R$23, ok? Ainda não satisfeito, o Fernando parcela isso em 4 vezes. Portanto, em todo 31 de dezembro, quando o governo fechar sua conta, o Fernando vai pagar, o Fernando vai receber, por exemplo, do Helder, R$10. O Helder já comprou aqui, não é? Então o Fernando vai receber R$10 no dia 31 de dezembro e vai receber quanto no dia 31 de janeiro, quando o governo abrir os cofres para pagar. No ano seguinte, o governo abre os cofres no dia 31 de janeiro. Ele vai pagar esses R$23 de juros ao Helder. Ora, se o Helder está pagando 10 no dia 31, pagou 10 no dia 31 de dezembro e está recebendo 23 no dia 31 de janeiro, ele lucra 13. E esses R$13 de diferença vai para onde? No bolso. Vai para o bolso do Helder, mas para os cofres públicos vai para onde? Para a dívida pública. Tá? O Fernando, que é Estado, pegou esses R$10 do Helder e fez os seus investimentos, enfim, fez o que achou que deveria. Né? Bota lá no orçamento da União, etc. Como é que isso entra, você vai perceber. Mas o fundamental é perceber o seguinte, que o Helder, ao aceitar o mecanismo de securitização de créditos, o papel passou a ter valor financeiro, porque o Estado colocou uma taxa de 23%, só que essa taxa de 23% é maior do que o valor pago pelo Helder ao Estado. É roubo, literalmente é roubo. Legalizado, né? Ilegal. Não tem não tem nada na legislação que autorize o governo a fazer isso. Tá? Se achou tarde. É, oficial. Né? Oficial. Então, esse mecanismo de debênture, ele vai automaticamente... Claro que o Helder não tem condições de comprar um papel desse, na vida prática. Nem o Fernando tem condições de vender, porque esse papel está na monta da casa de R$1 bilhão. Agora você imagina, a gente calculou 23%, dá R$13 de diferença, quando a gente bota numa escala de bilhões de reais, acontecendo a cada 15 dias de todo mês. Não é? A dívida pública, o saco da dívida pública vai aumentando todo instante que se operacionaliza, que o governo resolve, a partir do Banco Central, resolve realizar. Eles criaram também uma empresa pública para vender debênture. Essa empresa também não é legalizada. Tem no Congresso projeto de lei para regulamentar, mas eles enfrentam um grande problema, porque os seus administradores, eles não topam receber o teto do funcionalismo público, que é de 38, 39 mil reais. Não é? Porque um administrador do setor financeiro não ganha menos de 70 mil reais.
Então, como eles não topam fazer trabalhar para o Estado a partir de um salário de R$39 mil, o Estado não regulariza isso. É uma verdadeira agiotagem oficial o que está acontecendo a partir dos mecanismos de debêntures, de vendas de papéis podres. O segundo movimento é swap cambial, para respeitar aqui o tempo que a gente tem, que é pequeno, e também a gente avançar no debate. Swap cambial é mudança de câmbio, como o nome já diz. E aí, pegar um exemplo de que aconteceu com a TAM. A TAM resolveu reformular os seus aviões e fez um contrato com a Boeing. Tá? Ao fazer esse contrato com a Boeing, a TAM, para não correr o risco de mercado, ela fecha o seu contrato com um valor fixo do câmbio. Valor fixo do câmbio para que o seu boleto seja pago a cada 6 meses. Nesse mês, por exemplo, o valor da taxa que ela fechou foi de R$ 3,33, ou seja, um dólar fixo a R$ 3,33. Acontece que no mês que venceu o boleto da TAM com a Boeing, o dólar variou e foi a R$ 3,50. Tá? Essa diferença de 3,33 para 3,50 dá quanto? 17 centavos. Esses 17 centavos foram para onde? Dívida pública, porque o governo aportou. O governo garantiu a mudança swap, né? A mudança cambial. Claro que tem outras modalidades de swap cambial, quando o governo compra dólar para poder segurar a moeda. Isso é outra história. Mas um dos modelos que acontece no swap cambial é exatamente com isso. Também acontece com outras empresas, não é só com a TAM. Estou trazendo o exemplo de que aconteceu com a TAM. Tá? Então, essa mudança de swap cambial, que acontece a todo instante, que o governo suporta a mudança, a variação cambial, vai para os juros da dívida. Tá? Alguém aqui é dono de algum avião da TAM? Não, né? Alguém aqui comprou algum avião da Azul? Oi? O Fernando? Então, esse é mais um mecanismo que está por trás da construção da dívida pública. Tá? Mais um deles. O terceiro e o mais imoral deles é securitização de créditos. Esse o Fernando já deve ter escutado falar. O que é securitização dos créditos? Como o nome já diz, segura os créditos. Não é? Então, os bancos, eles resolvem, em reuniões que acontecem a cada 3 meses, eles resolvem um montante que vão emprestar para a sociedade. Tá? Eles definem isso e vamos supor que eles definiram um montante de R$100. Gente, eu estou usando números pequenos para poder facilitar a nossa conta, mas tudo isso é na casa de bilhões. Tá? Só para a gente, é mais importante a gente entender o mecanismo do que propriamente dos valores. Eu estou falando aqui da casa de 5 trilhões, 523 bilhões, 121 milhões e 23 mil reais. Tudo isso é a composição da dívida pública. Então, para não ficar falando em trilhões, bilhões e trilhões, a gente pedagogicamente é mais fácil entender o mecanismo. E depois vocês têm a capacidade de desenvolver o raciocínio. Né? Então, os bancos resolveram que vão emprestar para a sociedade R$100. Ora, quem são os agentes da sociedade? São 3, não é? Aula de introdução à economia, né, Litia? São 3. É o Estado, as famílias e as empresas. Tá? Então, esses 3 são 3 agentes econômicos. Ora, o governo, os banqueiros resolveram a uma taxa de 8%, que a gente sabe que não é isso, é 400 e poucos por cento isso, 423%. Resolveram a taxa de 3% emprestar R$100. Os 2 primeiros agentes, família e empresa, resolveram tirar daqueles 100 R$30. Por quê? Porque a taxa de juros está cara, a economia está num ciclo de baixa, um período de recessão muito difícil, as empresas estão produzindo menos e as famílias estão consumindo menos. Então elas resolveram, por decisão delas,
tirado do que foi ofertado pelos bancos somente a quantia de R$30. Vocês já devem ter entendido pelo mecanismo do desenho que vai acontecer. Sobrou nos cofres dos bancos R$70, então eles pegam a taxa Selic, lembram daquela famosa e famigerada taxa de juros básicos? Eles pegam esses R$70 e, sem perguntar ao governo, jogam nos cofres públicos. Ficam presos lá no Banco Central, esse valor, fica lá presozinho, guardadinho, fisicamente, né? Enquanto que os juros passam a correr a partir da taxa Selic. Ora, o que eu estou dizendo aqui, basicamente, em outras palavras, é o seguinte: nós estamos financiando a incompetência dos banqueiros de emprestar os seus juros e isso ser financiado pelo Estado. Por quê? Esse valor, esses R$70 que está entrando, que na realidade de 2014 para cá foi de 1,2 trilhões de reais, esses R$70 que está na sobra dos caixas dos bancos, vai virar dívida pública. Pela própria incompetência do setor financeiro. Para ser mais justo, para não falar dos trabalhadores do setor financeiro, dos banqueiros. Porque eles decidiram, né? Eles decidiram que iam tomar essa postura e que o governo garante, portanto, a incompetência das suas estratégias financeiras. Tá? Então, rapidamente, recapitulando: debênture, swap cambial e securitização de créditos explicam 73% da dívida pública federal. Né? Nós não estamos entrando nesse debate, nós não estamos entrando nessa discussão. E aí o que é que acontece? Desde 96, que o governo criou um mecanismo para pagar essa dívida. Esse mecanismo era a DRU, que todo mundo aqui sabe como é que funciona. Desvincula, na época desvinculava 12, depois 13, no governo Dilma chegou a 16, e no governo Temer chegou a 30% do que era arrecadado no sistema de seguridade social. Então a DRU foi um mecanismo de desvinculação de receita da União que saiu daqui para pagar aquelas brincadeiras lá que eles faziam, como lembrou o Litieri, como um verdadeiro paraíso fiscal, para manter o paraíso fiscal chamado Sistema Financeiro Brasileiro. Tá? Então, o primeiro mecanismo. Acontece o seguinte, que a DRU não estava dando mais conta. Né? Os caras estavam com mais fome, a dívida está crescendo, porque os mecanismos que estão postos, eles são absolutamente draconianos, eles precisam de muito elemento, de muito alimento para poder existir. São muito predatórios, não é? São muito predatórios. Então, aqui está uma prova que esse ano, só esse ano, aqui é o decreto presidencial 9.699, já feito esse ano, que transfere 606 bilhões de reais da Previdência para pagar juros da dívida. 606 bilhões de reais da Seguridade para pagar a dívida. Tá? Então, a gente imagina o seguinte: se a dívida está quebrada, vamos pegar os argumentos dos caras, né? Como é que você tira 606 bilhões de lá, já que está quebrada? Né? Por documento oficial, para não dizer depois que somos comunistas, aquele professorzinho lá de barba é comunista, não sei o quê. Não, é documento oficial, está aí. Né? Diário Oficial da União. Essas são as principais, aqui já mudou um pouco, são os principais os impactos, né, de onde vai acontecer, os principais efeitos da reforma, regime geral, servidores, abono, isso aqui já deve ter sumido, e vai ser dividido entre esses dois pontos aqui. Então, possivelmente aqui ainda vai piorar e aqui também ainda vai piorar, porque vai absorver essas duas práticas. Veja, o que está em jogo, eu acho que aqui é a última, Lamento. O que está em jogo nesse momento, 20 minutos, não foi? Ou mais? O que está em jogo nesse momento, estou no final, não vou usar tudo isso não.
o que está em jogo nesse momento é exatamente um modelo de Estado para recuperar a fala inicial do professor, né? Quando ele dizia o que está em jogo é um modelo de Estado, é uma escolha de sociedade que nós estamos fazendo. Uma sociedade mais justa e igualitária, como nós esperávamos lá no estado de bem-estar, ou uma sociedade mais injusta, que tem no seu cerne a produção de injustiça, a produção de miseráveis mesmo. Nós precisamos fazer escolhas nesse momento. Nós precisamos identificar de que lado nós estamos. Nós precisamos entender qual é o perfil que está sendo posto. Quais são as ameaças que estão sendo postas. Se antes era a reforma do trabalho, hoje nós estamos perdendo a própria categoria do trabalho. Nós não podemos mais falar em pleno emprego, tudo bem, mas a gente não está podendo mais falar nem dos conceitos formal de trabalho. Ontem eu estava lendo a pesquisa divulgada pelo IBGE, ela lá trouxe um conceito que para mim foi novo. Não sei se vocês perceberam, ele diz o seguinte: nós aumentamos o nível de subocupados. Subocupados? Que categoria é essa? Aí eles criam outra categoria de desalentados, né? Essa até fica fácil de você imaginar quando você percebe, mas subocupados, o que é isso? Aí quando você vai abrir a pesquisa, tem lá, subocupado é a pessoa que pode trabalhar até 8 horas por dia, mas só está trabalhando 2 ou 3. Resultado direto da reforma do trabalho. Trabalho intermitente. Não é? Ou seja, nós reduzimos para piorar. Né? Então, para nos afetar, isso são 7,2 milhões de pessoas que estão subocupadas. Se é que a gente tem que aceitar esse termo. Né? Então, essa mudança, 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, muito em fruto da conjunção das duas reformas anteriores, que essa vai ser a pá de cimento sobre esse processo. A reforma da economia foi exatamente isso, foi muito bem debatida aqui, não vou entrar no mérito. A reforma do trabalho traz esse resultado. O que nos trará a reforma da Previdência? Na realidade, não se trata de uma reforma, se trata de uma mudança geral da Previdência, do modelo como a gente pactuou em 88. Né? Então não dá para falar nem reforma. Por isso que eles são honestos nesse ponto e dizem é a nova Previdência. Né? Nesse conceito eles estão corretos. Mas assim, o que é que nos cabe? Qual é a nossa parte nesse latifúndio? Né? Pedaço de terra nesse latifúndio, como dizia lá a música do Chico Buarque, parafraseando o velho poeta. O que é que nos cabe nesse latifúndio? O que é que nós estamos esperando para mais uma paralisação geral? O que é que nós estamos esperando para organizar a classe trabalhadora? O que é que nós estamos esperando para paralisar o país? Olha, tem um dito na Igreja Católica, levantado por um Papa que até não me deu muito bem com o estilo dele, que era o João Paulo II, mas ele dizia uma coisa que tinha razão. Ele dizia o seguinte: olha, se vocês soubessem que está sendo preparado para vocês, vocês tocariam fogo no mundo. João Paulo II diz isso na Jornada Mundial de Juventude de 98. Vocês tocariam fogo no mundo. Claro, o fogo aqui é um sentido metafórico de mudança total, radical, ampla. Né? De fazer você sair do local, de fazer você se sentir afetado com esse processo. Que não só sou eu. A ideia de individualização do processo, a individualização e da coisificação do ser humano vem muito antes. O modelo fordista ainda entrou no século XX para varrer toda a expectativa de vida que poderia ter na Terra. E ele piorou a vida. Eu digo isso com propriedade de causa porque eu sou professor da área de administração. Eu tenho dito para os meus alunos que eu sou obrigado a apresentar o modelo fordista para eles. Assim, olha, eu estou apresentando isso para vocês para que vocês aprendam como não fazer. Porque o modelo fordista é bem isso.
ele coisifica a pessoa, ele individualiza. Ele quer que você se torne apenas um dado estatístico. E você, por meritocracia, vai escapar para cá ou para lá. Então nós precisamos romper essa lógica, nós precisamos avançar nesse processo, nós precisamos de organização social. Nós não precisamos de desenvolvimento, como eles querem dizer. Cuidado com essa palavra. Essa palavra é muito perigosa. Tudo que é desenvolvido, portanto, nega o envolvimento, não é isso? Desenvolvimento é negar o envolvimento. Quando a gente nega o envolvimento, a gente se individualiza e cada um fica brigando por si. É tudo que eles querem. Nós precisamos de envolvimento social. Nós precisamos da clara e da expectativa e da beleza e da esperança da vida ali agora e vindo para cá. Nós precisamos antecipar o futuro, alargar o presente. Como dizia Boaventura Souza Santos, nós precisamos de um futuro hoje, de um futuro no presente, alargado. Nós precisamos reconquistar a democracia. E isso nos impõe uma tarefa árdua. Isso nos impõe uma tarefa árdua, presente e muito altiva. Nós precisamos sair daqui, deste congresso, deste seminário, com a tarefa de levar essas informações para cada um e cada um dos nossos familiares. Nós precisamos levar para as nossas crianças. Isso precisa ser popularizado. Isso precisa virar debate de esquina. Isso precisa virar debate de Facebook, de calçada de igreja. Porque só quando a população identificar o tamanho do risco que está correndo, está iminente cada dia mais, somente quando a população for capaz de se afetar com esses dados e saber que ela faz parte desse processo, é que a gente vai conseguir organizar a luta social para enfrentar a reforma da Previdência. Esta reforma precisa de um enfrentamento claro, direto e hoje, urgente. Porque se não formos nós, quem será? Se não for hoje, quando será? Se não formos nós, quem fará? Então, é nossa a tarefa de fazer o hoje acontecer. Simbora, gente, que estão tomando o nosso direito. Vamos embora construir a democracia que ainda resta. Vamos embora dizer para eles quem é o povo. Vamos embora dizer para eles o que é poder. Essa é a nossa tarefa.